Paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Em qual for o horário que você abrir esse vídeo para assistir, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Iniciamos ontem uma leitura gloriosa e espero que todos venham comigo ler Bíblia. Amém, queridos? Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque essa palavra, ela nos edifica, irmãos, e nos abre a nossa visão para o que está para vir, porque muita gente às vezes até conhece, sabe, né? Os finais do tempo tá chegando, né? Mas aí se apavora com o final do tempo. Irmãos, quando João disse está próximo à vinda do Senhor, já faz mais de 2000 anos. Então, eu não estou dizendo que é para você não se preparar. Eu estou dizendo que você tem que estar preparado a todo segundo, a todo minuto. Porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. O nosso tempo é o Cromos, o tempo do Senhor é o Kairos. Não existe tempo dentro da grandeza dele. Ele age, ele faz como ele quer, quando ele quer. Só que ele deixou sinais, ele deixou revelações para que cada um possa crer e se preparar, porque senão ninguém se prepara, como se fosse nunca acontecer os feitos do Senhor, e como se a morte nunca estivesse para chegar. E a gente sabe que nessa terra a gente vai viver só no máximo 120 anos, 130, né? E fora isso, irmãos, é eternidade. A eternidade virá, meus queridos. Eu oro nessa hora para que o Espírito Santo de Deus toque na nossa mente e nos ajude a compreender a santa palavra do Senhor Jesus, porque ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Amém, queridos? Ontem nós lemos o capítulo 1 de João, que escreveu em Apocalipse, os livros da revelação. Se você tem o desejo de ler Apocalipse e nunca conseguiu, ou tem dificuldades de ler, vem com a irmã Mary ler Bíblia. Se você gostar do Apocalipse, tiver algumas dúvidas, pesquise, faça estudos sobre o Apocalipse, que é muito bom você entrar, né, nessa palavra que é gloriosa. Hoje, capítulo 2 de Apocalipse, fala sobre as cartas à igreja em Éfeso, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira. Hoje será 3 igrejas. E eu peço para você toda a atenção e o seu coração aberto à grandeza dessa revelação que o Senhor deu para João. Foi maravilhoso quando João recebeu essas revelações. E são muito fortes, são fortes. Mas para nós, nos dias de hoje, é de tremenda valia, irmãos. Porque se nós não se adaptarmos e se não se moldarmos na palavra do Senhor, nós vamos começar a nos moldar com o mundo. E quem é o príncipe do mundo, irmãos? Neste mundo há um príncipe e não é o nosso Jesus, é Satanás. Jaz no maligno neste mundo. Então nós temos um rei soberano, Deus Todo-Poderoso, que está nos céus, na terra, e todo poder está sobre ele. Mas, se nós não se apegar na palavra, nós não conhecemos ele. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é ele? Quem é ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que conhecer a palavra do Senhor para sabermos onde ele quer nos moldar, o que ele quer tirar, o que ele quer colocar para nosso crescimento espiritual. Amém, queridos? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço com muito carinho. @JosimerDeSouza6227. Se inscreva no canal, seja uma bênção para este canal e abençoe outras pessoas. Envie essa mensagem que é santa, gloriosa, poderosa para libertar famílias, para libertar comunidades inteiras, para libertar a terra, irmãos. Essa Bíblia é a bússola para a libertação da terra. Amém? Capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler?
Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e abençoe, para que o YouTube entenda e mande para mais pessoas. Amém, queridos? A carta à igreja em Éfeso, que diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Irmãos, lembram que eu li lá no capítulo 1 que as 7 estrelas são os 7 anjos, são os 7 pastores das igrejas? E os candeeiros são as igrejas? Então, aquele que conserva na sua mão direita esses pastores. Olha só, ó, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que anda no meio das igrejas. Ainda que elas tenham as suas falhas, ainda que elas ainda estejam a aceitar várias coisas que não agradam a Deus, Ele anda no meio delas, irmãos. Ele está no meio delas, vendo tudo, porque a Bíblia diz que ninguém pode se esconder dos seus olhos, ninguém pode se esconder diante da sua face. Salmo 139:7, para onde fugirei da tua face, Senhor? Então não tem como. Então, no meio de todas as igrejas, ainda que por mais que tenham falhas, o Senhor Jesus, os olhos do Espírito Santo estão ali, ó, porque a sua presença preenche toda a terra, irmãos. Toda a terra. Amém? Então, explicado isso, o Senhor tem na sua mão todos os anjos e todas as igrejas, Ele caminha no meio delas. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achastes mentirosos. Olha, irmãos, aquela igreja, aquela estrelinha, né, que sabe identificar homens maus, que colocou à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, se declaram mestres, se declaram algo e não são, porque achastes mentirosos. Por quê? Porque a estrelinha tem que identificar quando há a unção de Deus sobre aquela vida, há a manifestação do poder de Deus sobre aquela vida, e quando não, porque quando não é mentira. Versículo 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha, irmãos, a igreja não pode se deixar esmorecer, mesmo tendo perseguição, mas tem que ter perseverança, suportar as provas. Versículo 4, tenho porém, olha o porém, ele até agora se agradava da igreja de Éfeso, ele falou as qualidades, mas todos nós temos os nossos defeitos, irmãos, e aí ele adverte esta igreja, é uma advertência para nós não nos deixar ser enganados por isto, diz assim, tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que quando nós recebemos a Jesus, a gente tem medo de pecar, a gente tem medo de falar de alguém nas mesas, a gente tem medo, a gente tem temor. É diferente, irmãos, quando autoridades estão sentadas para discutir o que está acontecendo dentro da sua própria igreja, para que não venha acontecer. Agora, quando não é, que senta nas rodas dos escarnecedores para escarnecer, para falar o que não viu, o que não sabe. Até o que sabe já não se deve falar, porque pode ser mal interpretado, mas ainda falar o que não sabe é perigoso. Tenho contra ti que deixasses o primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te onde caíste. Olha só como ele adverte com amor, irmãos. Você está abandonando o primeiro amor? Você está esquecendo que você foi para Jesus por amor a Jesus?
que não foi nem por amor à sua própria alma, ou amor por... Não, irmãos, nós temos que ir a Jesus. Nosso primeiro amor é amar a Jesus, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Se este sentimento de gratidão por Jesus na cruz do Calvário, por a promessa dele a nos levar juntamente com ele, morreu no seu coração, e você só quer saber de você, de família e de ministério e de prosperidade e de hipergraça, porque graça, eu posso tudo, favor é imensurável, então eu só quero aqui, nessa terra. Cuidado, volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor, para as práticas da primeira obra, que quando a gente recebe a Jesus, a gente vai buscar o Espírito Santo, vai buscar ser cheio, vai orar. Mas aí a gente acredita que já tem tanto que não sobra mais tempo para orar. Não sobra mais tempo para cultuar um culto do começo ao fim, irmãos. 2 horas de culto, mas a pessoa parece que quer só lá fazer uma aparição e já sai, porque é muito compromisso. Cuidado, irmãos, as práticas da primeira obra. Cultue ao seu Deus com respeito, do começo ao fim, culto racional, um culto de adoração. Ele anda à procura de verdadeiros adoradores. Então adore-o. Volte às primeiras obras. Se não, olha só, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Moverei do seu lugar o seu candeeiro, que é o que traz o Espírito Santo para a igreja, irmãos. Simboliza, o candeeiro simbolizava o Espírito Santo, a chama não poderia apagar. O sacerdote não podia deixar a lâmpada do candeeiro apagar, nunca. E aí ele diz que removeria o candeeiro, queria dizer o quê? Tiraria a igreja dessa estrelinha. Porque a igreja é movida pelo anjo do Senhor. É ele que move, é ele que guia, é ele que orienta. Mas se ele tiver nas práticas, esquecendo das práticas da primeira obra, esquecendo do primeiro amor, ele diz, eu venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então se arrependa, meu querido, se arrependa, minha irmã, meu irmão. Se tiveres sobre ti alguma liderança, volte à primeira obra, volte ao primeiro amor. Quem é o foco de quando nós conhecemos a Jesus? É Ele. Se o foco hoje não ser mais a Jesus, o verdadeiro evangelho da cruz, volte, te arrepende. Versículo 6. Tenho contudo a teu favor, olha como o Senhor ele repreende, ele exorta com amor, irmãos, Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmã Mary, o que é as obras dos nicolaítas? Era uma seita, irmãos, Nicolau levantou essa seita contra os seguidores do evangelho, contra as doutrinas. Então ele pregava, eu ajudo os órfãos, as viúvas, eu ajudo todos, eu sou bom de coração, eu tenho boas obras, e muitos seguiam a Nicolau e deixavam de seguir a Jesus, o evangelho, o verdadeiro evangelho, aquele que os apóstolos pregavam, que ele ressuscitou dentre os mortos, que os judeus até hoje, alguns ainda não acreditam, já tem alguns judeus cristãos, mas naquela época, Nicolau trouxe para si a bondade. Nicolau trouxe para si as coisas que adoravam, era uma seita, não era nem considerado igreja, porque ele queria que a bondade do coração do ser humano trouxesse a paz para sua comunidade, mas não era necessário reconhecer Jesus, o Salvador. Não era necessário reconhecer, ele era um diácono,
foi escolhido, e aí depois o que aconteceu? Rompeu o seu coração, rompeu a fé em Jesus Cristo e trouxe para si a glória. Então aí o que aconteceu? Aceita, ele não aceitou, ó. Contudo, a seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, porque os nicolaítas também adotaram as doutrinas de Balaão, adotaram também as doutrinas de Jezabel. Qual é a doutrina de Balaão, irmãos? Nós conhecemos a passagem de Balaão. Balaão, o rei pediu para ele profetizar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e o Senhor não aprovou. Usou a jumenta para falar com ele, que não era para ele ir, e a jumenta via o anjo, mas Balaão não. Só que ele foi insistindo com o Senhor, e chegou até lá, e o Senhor disse, tu vai amaldiçoar o que eu já abençoei? Não tem como. E aí ele disse para o rei, não tem como amaldiçoar o que o Senhor Deus já abençoou. Ah, mas não tem como nós... E foi sendo persuadido por aquele rei que queria destruir Israel. Aí sabe o que a Balaão fez? Balaão ensinou, nós já vamos ler ali na igreja de Pérgamo, ele ensinou, irmãos, como fazer cair os filhos de Israel, porque eles eram homens de guerra, muitas vezes passavam dias e meses em campo de batalha. Então ele ensinou a persuadir os soldados através da prostituição, enviando mulheres do inimigo para eles caíam. E aí foi enfraquecendo o exército de Israel. Então ele não profetizou a maldição como o rei queria que ele profetizasse maldição, mas ele deu estratégias para enfraquecer o povo de Deus. Então eles adotaram as doutrinas de Balaão, os nicolaítas, a seita dos nicolaítas. Eles adotaram a doutrina de Jezabel, são os anticristos dos dias de hoje, as Jezabéis, que o espírito atua tanto em homem quanto em mulheres. Irmãos, a doutrina de Jezabel destrói profetas. A doutrina de Jezabel era só simplesmente destruir Elias. A gente usa Jezabel porque Jezabel era uma invejosa. Ela invejava a unção que existia sobre Elias. Ela tinha vários profetas de Acera, de Baal, ao seu favor, mas quando um homem só orou e o fogo do céu consumiu o holocausto, ela desejou matá-lo. Porque onde há cumprimento da palavra do Senhor e manifestação do poder de Deus, o espírito de Jezabel se levanta contra para destruir. Esse é o espírito de Jezabel. Então, quando há uma igreja dissensão, de um querendo a cadeira do outro, de um querendo ser melhor que o outro, eu prego mais, aquela lá não sabe pregar, não, aquele irmão lá, não tem ministério, não, aquele lá não foi chamado. É espíritos de Jezabel, irmão, atuando até muitas vezes na liderança. Então, eu sempre escuto um pastor que às vezes ele fala assim, ele é um pouco forte nas suas palavras, mas eu acho muito interessante que ele diz que Jezabel é um demônio tão poderoso que não se expulsa. Jezabel se derruba da torre, se expõe ela. Isso é espírito de contenda, de inveja de um do outro. Repreendido está e se tira pro cantinho do pensamento, até a pessoa retirar esse sentimento, expulsar esse sentimento de Jezabel. Mas as doutrinas dos nicolaítas aceitaram, a seita dos nicolaítas aceitaram a doutrina de Jezabel, pregar, ensinar eles as doutrinas de Balaão, né? Que por dinheiro, irmãos, por dinheiro, ele aceitou o suborno daquele rei e ensinou as estratégias, os pontos fracos do povo de Deus. Então, o Senhor disse que a favor da igreja de Éfeso, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, assim, as quais eu também odeio. Olha que coisa boa, né, irmãos? Isso aqui, Éfeso estava de parabéns. A única coisa que eles estavam ali deixando a desejar é que eles deixaram as práticas do primeiro amor, que era aquele sentimento de
Gratidão pela morte de Jesus na cruz, né? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, irmãos, a árvore da vida, a qual o Senhor tirou do Éden e plantou lá no paraíso. E essa árvore alimentará as nações, curará as nações. Então ali ele está dizendo, vai ficar comigo eternamente. Aquele que vencer, aquele que se arrepender, voltar às práticas do primeiro amor, volta o teu foco para mim, filho. O teu olho tem que estar em mim. O teu coração, o teu desejo de me agradar, não de se agradar, tem que estar em mim. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Volte às práticas, a orar, a jejuar, a querer a chama do Espírito Santo dentro de ti e o Senhor te recompensará. A igreja de Esmirna. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha, é Jesus, irmãos. Esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último é Jesus, né? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Sinagoga, irmão, casa de oração. Só que de vez de ser casa de oração a culto a Deus, é sinagoga, culto de oração a Satanás. Então, a Esmirna aqui, ó, blasfêmia, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Oh, meu Deus. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte mesmo que tu esteja no meio de pessoas que se declaram adoradores de Satanás, mas você acredita em Jesus, você tem a sua fé não fingida, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte em Jesus. Mas aquele lá adora o santo tal, aquele lá adora a santa tal, aquele lá adora imagens, aquele adora coisas terrenas. Não, mas eu adoro o celeste. Eu adoro aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu adoro aquele que verteu o seu sangue para perdoar os meus pecados. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A coroa da vida, irmão, é a eternidade com o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor, e nenhum modo sofrerá danos da segunda morte, que é o lago de fogo, né, que nunca mais vai voltar, né, irmãos? Carta à igreja em Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra lá no capítulo 1 que a espada de 2 gumes saía da boca do Cordeiro, do Senhor Jesus? Olha só, é ele, irmãos. Aleluia, Jesus. Essa espada de 2 gumes. Aleluia, Jesus. Sei, glória à boca do nosso Senhor falando. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Olha só, irmãos. Onde está o trono de Satanás? E que conservas o nome, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minhas testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, onde Satanás habita é aonde a mentira, ele é o pai da mentira. Entende? Aonde você está numa igreja que você vê muita mentira, ali está Satanás agindo, irmãos. Mas o Senhor guardou a fiel testemunha dele, existia alguém ali fiel. Mas ele repreende, irmãos. Ele repreende de uma forma muito forte, que eu até escrevi aqui na minha Bíblia. Reti e chorei, porque é muito triste. A gente vê isso nos dias de hoje, como lá na igreja de Pérgamo, o Senhor mostrou para João. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
Lembra? Os que sustentam a doutrina de Balaão, que recebem subornos e fazem os filhinhos de Deus pecarem. Balaão recebeu suborno, irmão. Recebeu dinheiro de um rei que queria destruir o povo de Deus. Recebe o suborno de pessoas que não querem abençoar a obra de Deus. Mas recebendo é o que importa. O qual ensinava a Balaque a armar, ó, aqui tá aqui, irmãos, ó, explicando, ó, eu expliquei, mas aqui tá bem escrito na Bíblia também, ó, sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Essa é a doutrina de Balaão, irmãos. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Que vindo para cá tá bom. A seita dos nicolaítas aceitava Jezabel, aceitava os Balaão, aceitava tudo quanto é tipo. Sabe aquela igreja que aceita tudo? Não, venha como estáis e permanece como estáis. Não há arrependimento, não há fruto do arrependimento para que deixe as práticas da carne e comece a gerar o fruto do Espírito. Você reconhece alguma igreja que aceita todos do mesmo jeito que estão lá no mundo? Pode estar dentro da igreja, não há arrependimento, não há mudança de caráter, não há mudança de nada. Se tu olhar 3 pessoas vindo sem discernimento do Espírito Santo, tu não sabe quem é crente e quem não é crente. Portanto, arrepende-te, ó. E se não venho a ti, ó. Se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada de 2 gumes, a verdade. E aí muitos não gostam de escutar a verdade, irmãos. Mas nós temos que anunciar o Santo Evangelho, as práticas da primeira obra, porque a trombeta vai soar, o noivo vai vir, pai. E aí a sua filha que está ali iluminando o caminho do noivo, como eu sempre digo, lá em Mateus 25, as virgens, as prudentes, tem que estar com as lamparinas acesas. Então instrua a sua menina, a sua filha, a sua igreja santa do Senhor, a sua prudente, a ser prudente, a estar com a lamparina acesa nas práticas das primeiras obras, no primeiro amor, se afastando das doutrinas dos nicolaítas, de Jezabel, sem inveja no coração, tendo integridade, honestidade. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Portanto, arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido, aleluia, bem como lhe darei uma pedrinha branca, rabassuramai, e sobre essa pedrinha escrita o meu nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu escrevo meu nome no livro da vida, eu escrevo, eu sou de Jesus. O meu nome agora é Jesus, meu nome agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu nome agora é só adoro a Ele, eu adoro a Ele, eu adoro a Ele. Eu sou dele, tudo é meu, é dele. Eu vivo para Ele, tudo é para Ele, oh, aleluia. E você receberá essa pedrinha branca com o nome do Senhor Jesus. Aleluia, é o seu novo nome. Aleluia! Carta à igreja em Tiatira. Aos anjos da igreja em Tiatira escreve, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, a estrelinha, né, do candeeiro da Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, oh glória, aquele que morreu, mas ressuscitou por nós, queridos. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Que palavra gloriosa. Que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Lembra? Lá no capítulo 1, nós lemos isso. Temos que ir relembrando para nós seguir uma leitura maravilhosa no nosso coração, crescer junto, irmãos. Versículo 19, conheço as tuas obras. Olha como ele está no meio de todos os candeeiros, irmãos. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Olha como ele conhece a igreja de Tiatira, irmãos. Que maravilhoso, ele conhece o teu trabalho, querido. Mas versículo 20 vem uma advertência. Tenho, porém, contra ti, que tolerares esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Que a si mesmo se declara profetiza. Irmãos, quem tem que declarar que há alguém ungido ou não ungido é o próprio Espírito Santo. Irmãos, naquele dia vai chegar muita gente que falou em línguas, que pulou em altar, que profetizou, mas o Senhor vai dizer assim, afastai-vos de mim que eu não te conheço. Mas por que o Senhor vai falar isso? Por quê? Porque Jezabel faz só para a sua glória. Jezabel não faz para crescimento do reino, irmãos. Jezabel quer para ter o nome. Eu sou a dona da igreja, eu sou o dono do espaço. É eu que faço, Deus me deu, então é meu. Não, irmãos, a obra não é tua. Eu tenho uma pastora que sempre diz, a obra não é nossa, irmã Josiméria, é do Espírito Santo. Aleluia. Receba esses ensinamentos, irmãos. Eu recebi, estou passando para ti a obra do Senhor. É dele, não é nossa. Nós somos aqui como servos, como filhos, herdeiros do céu, cuidando da nossa herança, então temos que cuidar com amor. Jezabel toma para si a glória, é só ela que profetiza, é só ela que é a santa. Não existe o irmãozinho que veio de lá drogado, prostituto, alguém que veio de lá todo cheio de traumas, de traição, todo despedaçado pelos ventos deste mundo, chegou, recebeu Jesus, foi perdoado pelos seus pecados. Deus dá um banho de misericórdia, dá os seus dons, começa a profetizar. Não, tu não pode. Não, tu vai ficar aí na cadeirinha, tu não pode liderar, tu não pode isso, não pode, porque tu já foi isso. Olha só, irmãos, espírito de Jezabel, que traz o teu passado, traz a tua dor do teu passado, que Jesus já perdoou, espírito de Jezabel traz à tona. Então, cuidado, irmãos. Tá aqui, ó. Deixa essa mulher, né, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, você reconhece alguma igreja que tem alguma mulher que a roupa é mais que um café a vácuo e que o corpo dela é uma escultura exposta não somente para o seu esposo, mas para todos os pastores que tiver no altar? Você conhece alguma igreja desse tipo? É a Tiatira. Que as meninas vão para os cultos da igreja, não porque são belas e bonitas e moldadas pelo Espírito Santo, com as suas sainhas decentes, com as suas roupas, que a moça, a esposa de irmãos, sabe se vestir decentemente. Elas são lindas, irmãos, pela unção de Deus. Não precisa estar usando coisa curta, que aí começa a puxar a saia para baixo, a barriga aparece. Puxa para cima para tampar a barriga, vem aqui em cima a roupa. É igual lá no mundo. Lá no mundo elas não sabem que estão expondo o seu corpo.